Y ahora es el momento de recibir a la doctora Cristín Severo desde Brasil, quien nos presenta la conferencia titulada Política lingüística en el Brasil colonial y moderno, los multilingüismos del sur como marco crítico. La doctora Cristín Gorski Severo es graduada en lengua y literatura inglesa y en psicología. Además tiene una maestría en teoría y análisis lingüístico. Es doctora en teoría y análisis lingüístico y doctora en ciencias humanísticas. Es becaria postdoctoral en política lingüística por la Universidad de Pensilvania. Investiga los temas políticas lingüísticas críticas y voces sociales en la relación entre Brasil y los países africanos, lingüística colonial, historia sociopolítica de las lenguas, epistemologías del sur global. Actualmente es profesora asociada 3 de la Universidad Federal de Santa Catarina y profesora del programa de posgrado en lingüística y del doctorado interdisciplinario en ciencias humanas. Dirige el grupo de investigación Políticas Lingüísticas, Críticas y Derechos Lingüísticos. Participa como investigadora del Centro de Estudios sobre Identidades y Relaciones Interétnicas, del Grupo de Educación del Instituto Memoria y Derechos Humanos y del Grupo de Estudios en el Campo Discursivo. Posee una beca nivel 2, fue presidente entre el 2020 y 2021 y actualmente es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación Brasileña de Lingüística. Coordina RENAfrica, Lingüística Aplicada y Alfabetización en África y la Red de Investigación de la Diáspora 2018. En el 2017 dictó la conferencia Un panorama de las políticas lingüísticas en Brasil, construyendo diálogos en la Academia Brasileira de las Letras. La conferencia será traducida al español por la profesora Juliana Ferreira Gouveia de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. Así que muchas gracias a la profesora Cristín, le agradecemos por su presencia y también a la traductora que nos va a acompañar enseguida. Bienvenidas al espacio, es todo suyo. En el caso de Cristín, dispone de 60 minutos para efectuar su conferencia. Les escuchamos. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Agradeço especialmente aqui ao professor Aldo Gonzalez, diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva. Agradeço também à intérprete, professora Juliana Gouveia, minha colega aqui também do Brasil, e a professora Liliana, que fez a apresentação gentilmente. Eu irei falar devagar, então tenho certeza que conseguimos nos compreender aqui. Afinal de contas, né, as fronteiras que nos separam são muito mais simbólicas do que físicas, e é preciso que a gente aí desconstrua um pouco, né, essas fronteiras simbólicas, especialmente a língua como um marco que nos divide, né, na América Latina, nós falantes de português, né, e os demais colegas falantes de espanhol. Passo para a Juliana, caso ela queira se apresentar e também fazer uma breve fala, enquanto eu vou compartilhando aqui os slides. Obrigada, professora. Buenas tardes a todos. Les invitamos a compartir sus dudas, sus comentarios en el chat y vamos, sigamos. Profesora Cristín está con su micrófono apagado. Perdão. Então, minha fala hoje vai ser sobre língua e raça no Brasil. E eu preparei slides em português para guiar a minha fala, minha conversa aqui com vocês, e de tempos em tempos eu vou parar para a Liliana, então, poder fazer uma breve interpretação. Então, algumas perguntas. Historicamente, como a raça foi definida institucionalmente no Brasil? Qual foi o papel das línguas em termos de os conceitos, a metalinguagem e as práticas linguísticas
no enquadramento da raça no Brasil. É possível compararmos a forma como a questão racial é tratada no Brasil com outros contextos, por exemplo, latino-americanos? O que significa línguas africanas no contexto da diáspora africana? O que significam línguas indígenas a partir da perspectiva indígena? E como podemos definir, por exemplo, no Brasil, o que significa o português brasileiro em relação a essa sócio-história, essa história política, né, que trouxe para o Brasil africanos em condição de escravização durante 4 séculos? Então, algumas perguntas que norteiam a nossa apresentação. Liliana? Juliana, perdão. Oi, Juliana, sim. Bueno, si hay alguna duda, la profesora empezó hablando de la lengua y de la raza, del concepto de raza en Brasil. Y se pregunta cómo la raza fue constituida en Brasil en todos estos momentos históricos que hemos pasado, si es comparable con otros contextos y las lenguas indígenas en cuanto a ellas mismas, dentro de sus etnias, cómo ellas son vistas por ellos mismos. Y también cómo es el concepto del portugués de Brasil. E aí a gente assume uma perspectiva histórica, né? E por que a história importa quando a gente busca, né, um olhar crítico que seja decolonial ou pós-colonial ou alinhado aí com a perspectiva do sul global? Então, seguindo os trabalhos de Flores, de Foucault e de tantos outros pesquisadores, essa perspectiva histórica, genealógica, considera a revisão histórica como um elemento central para evidenciar e problematizar a maneira como as relações de poder racializaram línguas e sujeitos. Ou seja, é preciso que a gente dê 2 passos atrás para compreender essa série discursiva, nessa ordem discursiva que racializou corpos e sujeitos através de suas línguas, né, e que articulou língua e raça de uma forma bastante engenhosa, né, e que é preciso ainda ser problematizada, né? Então, essa minha fala vai justamente, né, defender e propor que existem essas reverberações das ideologias racializantes, ainda hoje, no modo como as línguas são avaliadas, são conceitualizadas no Brasil. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Eu já estou no 3º slide, eu não sei se ainda está no 1º. Vejo primeiro, professora, língua e raça no Brasil. Vou conferir o chat. Eu acho que vocês ainda não estão vendo meu slide. Assim, vocês conseguem ver o 2º slide? Porque a história... Isso está bem. Então, talvez tenha que ser, que eu tenha que ter nesse formato para que os slides possam passar, tudo bem? Não ficar nesse formato de tela completa? Não há problema, está bem. Tá bem. Então, de certa forma, né, quando a gente resgata a história, é preciso pensarmos, né, sobre alguns mitos fundadores. E um desses mitos fundadores tem a ver com o nome Brasil, o termo Brasil, né, uma forma abreviada de Terra do Brasil, uma referência aí ao pau-brasil, que foi explorado pelos portugueses, né? Em Tupi-Guarani, a árvore era chamada de Ibirapitanga. E aí eu faço Ibirá, árvore, pitanga significa vermelho. E eu faço referência a essa árvore aqui, o pau-brasil, que foi descoberta recentemente, em 2021, no sul da Bahia, e ela totaliza aí mais de 600 anos de existência. Então, é como se a gente fizesse um esforço de assumir a perspectiva dessa árvore como um narrador, para poder olhar a história, essa historicidade, a partir daquelas vozes, daqueles sujeitos que foram silenciados, subalternizados, né? Então, é preciso aqui, eu trago 2 referências sobre a árvore como metáfora,
para se falar das línguas e da linguagem. Uma delas referente ao domínio discursivo missionário cristão, fortemente presente na América Latina, que vai pensar as línguas a partir de uma genealogia das línguas, fazendo relação com a genealogia dos povos. Então, a história das línguas vinculada à história dos povos. E aí o marco principal é essa maldição de Noé e dos filhos de Noé. A gente vai falar um pouco sobre isso. E uma outra referência é um conceito de língua a partir da cosmovisão Guarani-Mimbiá, que pensa a relação entre a árvore e a palavra, né? Num outro olhar, numa outra ordem discursiva, em que a palavra flui da árvore, configurando uma concepção de língua que coloca em relação de horizontalidade a intercomunicação, o humano, o animal, a natureza e o sagrado, rompendo com essa visão dicotômica, né, de língua e, digamos, de cultura e natureza, língua e natureza. Juliana, eu passo para você, enquanto isso eu vou tentar mudar os slides para o formato PDF. Tá certo. Bueno, vou tentar te resumir bem, né? Bueno, la profesora estaba hablando de su metáfora en este árbol que se llama Ibirapitanga. Es un árbol aquí en Brasil, recién descubierto, y Ibira significa árbol, pitanga el color rojo, y ella ha hecho un estudio por la genealogía de las lenguas basada en genealogía teológica de los pueblos, y en que Brasil ha sufrido una colonización católica muy fuerte, y desde esta visión de los guaraní Imbiá, que presentan esta asociación entre el árbol e a palavra. Perfeito. Então, essa metáfora da árvore é uma metáfora muito poderosa e utilizada no contexto colonial, mas que também foi ressignificada e foi tensionada no contexto indígena. Um exemplo dessa ressignificação da árvore como metáfora, eu menciono agora, é a exposição que está sendo feita no Museu da Língua Portuguesa, né? Foi lançada ontem, se não me engano, feita por artistas indígenas, né? Sobre a diversidade linguística indígena no Brasil. E o tema orientador é a árvore como metáfora. Então, eu só trago esse exemplo, né, para a gente pensar justamente como as metáforas, né, as representações de língua, os conceitos, as definições de língua importam quando a gente quer se engajar com uma perspectiva crítica, decolonial ou pós-colonial, ou, né, envolvida aí com a perspectiva do sul global. Não é à toa que o próprio Saussure vai dizer que não há domínio onde tenha germinado ideias tão absurdas, preconceitos, miragens e ficções como foi a linguística. Então, com essa minha fala, né, eu trago justamente essa dimensão política do campo dos estudos da linguagem, da linguística, e como a linguística também esteve e está fortemente atrelada a uma história colonial e a um modo de se falar das línguas, né, que traz aí uma ideologia, né, colonial e colonizadora. Posso ir adiante, Juliana? Pode sim. Então, o que nós temos aqui, eu trago algumas imagens, né, da construção territorial do Brasil, mas não é só uma construção territorial, uma construção simbólica, e esses mapas ilustram o processo de expansão territorial, né, e a construção das fronteiras. Então, ilustra como as fronteiras elas não são fixas, como as fronteiras elas vão sendo negociadas, né, as fronteiras territoriais, e aí, é claro, as fronteiras simbólicas, né? Então, como simbolicamente a gente tem a construção, a invenção de uma ideia de Brasil, de um nacionalismo brasileiro, e como a língua portuguesa esteve também atrelada a esse processo, né?
discursivo, de construção de fronteiras e de delimitação, inclusive, né, separando quem somos nós, os falantes de português, os brasileiros, e quem são eles, os falantes de espanhol, os latino-americanos, né? Então, trata-se de uma, né, de uma atuação ideológica simbólica, e a língua a favor desse processo. Mas nessa história, né, eu quero reforçar a presença, né, no Brasil, dos africanos escravizados, que foram trazidos para o Brasil na condição, né, de escravizados no tráfico de pessoas, que durou 400 anos. Então, essa estatística, disponível no site Slave Voyages, mostra e ilustra em torno de 5 milhões de africanos trazidos ao Brasil, quando comparados com o contexto, por exemplo, de dominação espanhola, em torno de 1 milhão, né? Se a gente pensa mais a região sul da América do Sul, ou, né, na região do Caribe, ou mesmo os Estados Unidos, se a gente compara os Estados Unidos, em torno de 305 mil. Então, são 5 milhões de africanos vinculados, né, a diferentes culturas, diferentes histórias, narrativas e falantes de uma diversidade linguística. Então, qual o lugar dessa diversidade linguística no Brasil e como a raça foi construída aí como uma categoria poderosa, né, para diferenciar, classificar e hierarquizar pessoas, né, e suas línguas. Muy bien, en este cuadro hemos visto las estadísticas de los esclavos negros de África que fueron trazidos para Brasil, fueron muchos, y están los datos, ¿sí? Están los datos ahí, y la profesora ha dicho cómo la raza fue constituida en Brasil como dominio, y cómo las fronteras demuestran esto para nosotros. Son fronteras simbólicas, son fronteras lingüísticas. E aqui eu, então, ilustro alguns mapas que mostram, né, esse processo de vinda, né, ou seja, né, de africanos que foram trazidos à força para o contexto brasileiro, para o contexto do Caribe, para o contexto dos Estados Unidos. Hoje, atualmente, mais de 50% da população brasileira se autodeclara negra. Então, de fato, o Brasil, né, é a maior diáspora africana fora do continente africano. Então, é preciso que a gente esteja atento a esse elemento histórico, a essa questão histórica, se a gente quer compreender a dimensão ideológica que ajuda a moldar a ideia de língua no Brasil, racializando essa ideia, racializando esse conceito. Então, a categoria raça e a categoria língua estiveram historicamente conectadas no Brasil. Então, vou trazer mais alguns exemplos para ilustrar essa relação. Então, esses mapas ilustram um pouco, brevemente, a história que conecta Brasil e África profundamente, né, essas relações históricas que não se reduzem à dimensão econômica, certamente, mas que incluem uma dimensão cultural, uma potência de resistência, modos de vida, modos de dizer, modos de narrar, modos de falar de si, modos, né, de se expressar e de se colocar no mundo, né? Então, quando a gente faz a história do português brasileiro, ou das línguas no Brasil, a gente também está fazendo a história desses modos de dizer, né, desses modos de narrar, desses gêneros discursivos que foram trazidos pelos africanos, né, no contexto colonial. E algumas imagens, né, que ilustram essa história da escravização africana no Brasil, e é preciso, antes de mais nada, a gente tensionar o mito da democracia racial no Brasil. O que é esse mito da democracia racial? Esse mito assume a ideia de que a diferença, a distância entre a população preta e a população branca no Brasil seria fruto de questões de classe e não de questões de raça. Então, desde os anos 30, o mito da democracia racial, né, se torna uma ideologia muito poderosa no contexto brasileiro, gerado pelas elites brancas, né, para justamente
apagar a dimensão racial como organizadora da sociedade brasileira, né? Dando a ver, criando a ideia de que a classe social seria o grande marcador de diferenças. Esse mito, né, tem sido fortemente tensionado e problematizado, né, especialmente a partir dos anos 70, pelo movimento unificado negro no Brasil, né, e mais recentemente, enfim, desde os anos 70, por conta dessa história de luta e resistência, você tem algumas políticas que passam a reconhecer efetivamente o papel da raça como uma construtora de diferenciação social, de marcador social e de exclusão, né, de pessoas, de sujeitos, de histórias, né, no Brasil. Muy bien, este cuadro demuestra el mito de la democracia racial, que es un mito que fue generado por las clases blancas para que la esclavitud no se quedara tan vista en Brasil. Então, as estatísticas mostram, por exemplo, né, como o racismo no Brasil ele é institucional, ele é institucionalizado e ele é estrutural. Se a gente segue a interpretação feita por Silvio Almeida, por exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente pensa só esse dado, né, de finalização do ensino básico, 47% das pessoas pretas não finalizaram, contra 33%. E essas estatísticas, elas se reproduzem em todas as instituições no Brasil. Bom, diante desse quadro, a política de ações afirmativas no Brasil passaram a se tornar cada vez mais fortalecidas, né, a partir dos anos 90, mas intensificadas a partir dos anos 2000. Mas, evidentemente, essas políticas, né, elas passam por um processo também de tensionamento, de resistência, especialmente no governo atual, né, que não se apropria, não fortalece, não se engaja, né, com as políticas de ações afirmativas, como foi feito nos primeiros 10, 15 anos aí, né, dos anos 2000. Então, esse é um mapa de desigualdade racial no Brasil, que ilustra justamente o racismo estrutural brasileiro, quando a gente pensa a relação entre negros e não negros, negros e brancos, em cargos de direção, por exemplo, né, o rendimento salarial médio, o grau de ocupação, enfim, de fato, os números ilustram, né, que esse racismo estrutural, ele está historicamente aí fundamentado e sustentado. Bien. En este cuadro vemos cómo Brasil tiene la mayoría de las personas negras y cómo la mayoría aún no ha terminado sus estudios, cómo están en situaciones desventaja, y podemos ver también que esto que es generado por la clase blanca está hoy en día apoyado por este gobierno que es el gobierno de Brasil de hoy. Sim. E aí, diante desse panorama histórico, a gente pergunta: como língua e raça se constituem, afetam e reforçam mutuamente, como categorias classificadoras e hierarquizadoras? Então, se a raça é uma categoria política poderosa no Brasil, de demarcação social, de demarcação identitária, de hierarquização e classificação, como se dá a relação entre raça e língua no contexto brasileiro? Então, alguns autores que nos orientam a pensar a relação entre língua e raça vão dizer que essa relação foi conaturalizada, né? Chega um momento que você naturaliza pela repetição essa relação entre língua e raça e a racialização da língua. A relação é constituída, então, como realidade social, a partir de processos, né, de racialização das línguas ou de linguistificação das raças, oriundos do contexto colonial e do capitalismo, se a gente segue, né, os trabalhos de Aline et al., o handbook, né, de língua e raça.
A análise do processo de racialização da língua é relevante, pois as línguas, enquanto sistemas simbólicos, integram e constituem estruturas de pensamento, de percepção e de comportamento, seguindo Mbembe. Então, se as línguas, as práticas linguísticas contribuem para estruturar sistemas de pensamento e de comportamento, a gente tem aí justamente, né, uma relação forte entre a linguagem, as práticas de linguagem como práticas de resistência e a construção de modos, né, de vida e de ação comprometidos, né, com essa resistência. Então, os processos racializantes que marginalizam e hierarquizam pessoas operam a partir da construção dos sujeitos brancos e das línguas brancas como elementos normativos. A relação entre língua e raça é constitutiva do processo histórico de emergência da relação colonialidade e modernidade, seguindo o grupo latino-americano crítico, Minolo e outros pesquisadores. Só para sistematizar aqui o nosso aporte teórico. Bom, e aí a gente segue a partir daí, né, essa abordagem de pensar as línguas, né, não como dados naturais, não como dados no mundo, mas como invenções coloniais, como fruto, produto de invenções coloniais. Então, as línguas, elas são historicamente inventadas por um complexo aparato colonial, que sobrepôs língua, raça, poder e religião. Especialmente na América Latina, o cristianismo, né, teve um papel preponderante no modo como as línguas foram narradas, discursivizadas, moldadas, teorizadas, racionalizadas, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A metalinguagem utilizada para enquadrar as práticas comunicativas é historicamente inventada. Então, não só as línguas, como a metalinguagem que a gente utiliza para definir e valorar essas línguas. A linguística colonial que ajudou a moldar as línguas teve efeitos concretos nas políticas linguísticas adotadas pelas potências coloniais. Ou seja, ao falar dessas ideologias linguísticas, a gente também está falando de uma materialidade, dos efeitos concretos no dia a dia dos sujeitos, né, que essas ideologias linguísticas produzem, né, trazem, enfim, e o reverso também, né? E os conceitos de linguagem devem ser submetidos a uma revisão contínua. É isso que a gente tem feito, que eu tenho feito, né, nas minhas pesquisas nos últimos anos. ¿Crees que, bueno, en este cuadro la profesora ha dicho de las lenguas no como datos naturales, pero como invenciones coloniales en que hay un aparato colonial muy fuerte en que se sobreponen las lenguas, la raza, el poder y específicamente en el caso de Brasil, la religión tuvo una gran influencia. Y el metalinguaje que es utilizada para encuadrar las prácticas comunicativas que fueron históricamente inventadas por los colonizadores. Bom, alguns exemplos de invenções missionárias, a gente tem uma série de catecismos, gramáticas, dicionários. Aqui eu trago uma lista, né, dessas invenções missionárias, dessas produções linguísticas missionárias no Brasil, mas essa lista, claro, ela se intensifica se a gente pensa o contexto latino-americano. Acredito que muitas e muitos de vocês devem pesquisar ou conhecem, né, esses instrumentos linguísticos produzidos aí sobre as línguas locais, sobre línguas indígenas, sobre línguas africanas, pela linguística missionária, pelos missionários na América Latina, a partir do século XVI, de forma mais consistente. Então, aqui eu trago, não vou ler todos, né, só vou deixar ilustrado aqui essa intensidade, né, de instrumentos linguísticos, e, é claro, você tem aí implicações, né, sobre os conceitos de língua, metalinguagem e as ideologias linguísticas, né, que caracterizam, né, enfim, esses instrumentos linguísticos, e as implicações disso tudo, né, sobre as práticas de linguagem. Então, a gramatização, entendida aí, né, como a produção de gramáticas, de dicionários, de instrumentos linguísticos, ela atuou
né, como um procedimento político, não um procedimento neutro, né, mas um procedimento político de produção de saberes linguísticos com status de verdade, né, saberes linguísticos orientados por uma epistemologia racional que define o que conta como língua a partir da gramática como referência para se explicar a sintaxe, e o dicionário como referência, né, como teoria de linguagem para definir a dimensão semântica. Então, esses instrumentos linguísticos operaram, né, pelas regras racionais, ao invés das regras divinas, digamos assim, mesmo sendo produzidos pelos missionários. E as línguas indígenas e africanas foram modeladas a partir, então, não só dessas epistemologias de linguagem, mas das gramáticas latinas como referência, né, como modelo de referência para a descrição, né, de línguas não latinas. Muy bien, las gramáticas han sido creadas como saberes lingüísticos correctos, los saberes de los colonizadores, y impuestas a los pueblos y los diccionarios también, aunque producidos por los misioneros, pero como saberes que fueron impuestos a las personas y sus divindades, ¿no? ¿Es esto, profesora? Saberes Certo? sobre as línguas produzidas, né, a partir de uma matriz racional teórica, né, e não uma matriz Sim. divina, né? Pode continuar. Então, o que a gente tem aqui, né? A linguística missionária produziu o que a gente chama de Christian Letos, né? O que são esses Christian Letos? E não só no Brasil, em toda a América Latina, né? Toda a dominação ibérica, espanhola e portuguesa foi fortemente mobilizada pela ideologia missionária, pela ideologia de língua inscrita, né, nos trabalhos missionários e nos trabalhos de tradução, de pregação e de evangelização. Então, ao reconhecer essa ligação profunda entre cristianismo, colonialismo e língua, propomos o quê? Que as línguas coloniais foram invenções religiosas, que misturaram conceitos cristãos de línguas com interesses políticos. Então, a gente tem aí uma epistemologia, né, marcada fortemente, não só por uma vontade religiosa de cristianizar, mas também como uma ideologia religiosa, um olhar religioso, né? É por isso que a linguística colonial tem profunda ligação com a teologia e o poder político. E uma revisão dessas categorias coloniais nos permite o quê? Justamente profanar, né, essa dimensão religiosa, teológica, cristã, inscrita no modo como os discursos sobre línguas foram inicialmente moldados na América Latina. Então, diferentemente de uma abordagem da linguística missionária, né, essa nossa apresentação se baseia num conceito crítico de Christian Letos, né, como um dispositivo colonial. Então, a gente está mais próximos, digamos, de uma linguística colonial crítica do que da linguística missionária. A linguística missionária se ocupa mais dos sistemas de descrição, de transcrição, de construção de acervos, né, mas não necessariamente comprometida com uma revisão crítica desses conceitos, dessas metalinguagens e dessas ideologias inscritas naquelas gramáticas e dicionários missionários. Então, a gente visa justamente tentar compreender essa dimensão ideológica, né, presente nessa linguística missionária fundante de um discurso de língua na América Latina e que ainda reverbera hoje, né, na nossa linguística contemporânea latino-americana. Então, a gente passa... Perdão, posso ir? Seguir, Juliana? Sim, está bem claro. Certo. Então, a gente passa aqui, né, para um segundo momento, que é como a raça ela se inscreve nesse dispositivo colonial, como a raça se inscreve nesse dispositivo colonial de orientação fortemente religiosa, missionária, evangelizadora, né? A ideia de raça, né, se a gente segue os trabalhos
dos intelectuais latino-americanos críticos, como Minolo Quijano, surgiu no contexto colonial dos descobrimentos, como produto de uma complexa estratégia de dominação e apropriação de povos, línguas e terras. Então, a categoria raça, ela surge, né, de uma maneira interseccionalizada com outras categorias, né, e a língua é uma delas. Então, eu trago aqui agora alguns exemplos para pensar, né, essa dimensão racializada da língua. E esse documento, de 1758, Diretório dos Índios, foi produzido no contexto português por Marquês de Pombal, e é um documento que marca, né, de maneira, digamos, jurídico-política, a formalização do português como a língua a ser usada, né, nas colônias portuguesas. E nesse documento, né, é um documento, digamos assim, que incide muito mais sobre uma política indigenista do que sobre uma política linguística de ordem, né, de ordem nacional. Esse documento marca uma distinção entre povos indígenas e povos africanos. Os povos indígenas, falantes, né, da língua geral, uma língua que deve ser silenciada, segundo esse documento, e os povos africanos no Brasil, né, vinculados aí ao que seria o povo negro. Então, esse documento, ao mesmo tempo que traz uma proposta aí de imposição ou de presença ostensiva do português no Brasil, marca uma distinção racial entre povos indígenas e povos africanos, sendo que a escravização ela se aplica aos povos africanos negros e não aos povos indígenas. Então, a gente tem uma hierarquização de indígenas e africanos no Brasil, e o colonialismo português moldou e criou novas formas de relações entre povos indígenas e africanos. A categoria negro, foi utilizado como símbolo da escravização na colonização. Então, o que a gente tem aqui, né, é justamente a raça, ou a racialização da língua, sendo utilizada como critério, né, diferenciador. Então, dois modelos políticos, digamos assim, macromodelos políticos, definiram o modo como os povos indígenas e os povos africanos foram, enfim, governados, controlados, né, gerenciados, enfim. Um modelo é o aldeamento, as reduções, né, os aldeamentos no Brasil indígena, por missionários cristãos, e o outro modelo é o modelo do engenho, do plantation. Então, são modelos sociais, modelos econômicos, modelos políticos, que inscrevem também diferentes relações aí com o cristianismo, com a cristianização. E a língua opera de diferentes maneiras nesses dois modelos. No aldeamento indígena, o que você tem ali é um processo de uso das línguas do aldeamento, das línguas indígenas, especialmente das línguas gerais, né, no aldeamento para fim de conversão e evangelização. E o aldeamento sob gestão dos padres, né, dos padres missionários, dos jesuítas, especialmente, mas não só. E os engenhos, eles seguem uma outra estrutura política, hierarquizadora, mas não que está sob tutela da religião e do cristianismo, né? Mas sob uma tutela política do senhor de engenhos, instaurando aí uma cisão radical, né? Entre a Casa Grande, né? E aqueles que dominam, que controlam, né, os brancos, e a senzala, aqueles que, né, são escravizados, enfim. E a cristianização opera de diferentes maneiras nesses diferentes contextos. Então, sucintamente, brevemente, eu já estou na metade da minha apresentação, a gente tem modelos religiosos, raciais e linguísticos diferentes, voltados para os povos indígenas, e aí, claro, povos indígenas, né, de uma maneira muito geral e muito ampla, e aos africanos escravizados no Brasil. Então, a política linguística, digamos assim, desses modelos dos aldeamentos, ela se orientou por um processo de redução
aplicada a diferentes níveis, né? Redução da língua, por exemplo, indígena a um sistema de escrita, da língua oral a um sistema de escrita, ao se inscrever uma grafia orientada pelas línguas latinas, né, como referência, pelo alfabeto latino como referência, e aí você tem a configuração de uma memória orientada pela escrita, paralelamente a uma memória oral, redução da métrica e ritmo, por exemplo, do tupi, se a gente pensa, né, a gramatização do tupi, a sonoridade e respiração europeia, redução da língua a um sistema gramatical e a uma metalinguagem clássica, redução da língua a um sistema semântico orientado por forma-função, uma forma, uma função, apagando a polissemia das línguas indígenas, redução do universo semântico local a um universo semântico jesuítico, redução das práticas linguísticas indígenas a práticas linguísticas jesuíticas, redução espacial e temporal. Enfim, a gente poderia, né, passar um tempo longo falando e explicitando, né, essas várias dimensões da redução que tem a ver, né, com o processo de redução das comunidades, né, que orienta o modelo de aldeamento como um modelo político de redução e de agrupamento de diferentes povos indígenas numa mesma localidade territorial, sob, né, o mesmo modelo social e político de convívio. Então, ali a gente tem uma dinâmica de línguas, uma política linguística operando, com suas representações de língua, com as suas ideologias linguísticas. No modelo dos engenhos, né, também brevemente, o que se tem, né, é a presença de uma série de línguas africanas, né, nesses contextos, em que você não tem uma presença ostensiva de um projeto de cristianização, como havia com os aldeamentos, você não tem um processo ostensivo de gramatização de línguas africanas. Os dados históricos mostram que uma língua africana só foi gramatizada no Brasil, o quimbundo, e você tem um processo disperso de cristianização, né? Não é um processo ostensivo, contínuo, sistemático de cristianização. Por que é importante a gente falar sobre a cristianização? Porque a cristianização, a evangelização, demanda o uso de uma linguagem. Só é possível evangelizar através da linguagem, né? Porque você tem a confissão como um dos elementos, e você só confessa a partir da linguagem. Então, a linguagem é requisito para um processo de cristianização e evangelização. E a cristianização dos escravizados no Brasil seguia um ritual muito mais pragmático e simplificado do que elaborado linguisticamente, né? Ficando muito mais a cargo dos senhores de engenho, por exemplo, essa cristianização muito mais pragmática, instrumental, do que a cargo dos missionários, mesmo porque não havia missionários, né, religiosos para dar conta de todos os engenhos, né, no Brasil colonial. Então, o que a gente tem aqui são dois modelos diferentes de cristianização, de presença religiosa e de presença da língua portuguesa em relação às línguas indígenas e africanas nesses dois contextos. Além disso, é preciso justamente demarcar o quê? A defesa da escravização pelos religiosos, né? Pelos missionários, defendendo justa a escravização dos negros, né, dos africanos, defendendo justamente a tese de Noé, né, e dos filhos de Noé, Cã, que teria sido, então, punido por ter visto o pai nu, né, e a punição de Cã seria justamente ter sido enviado para o contexto africano, né? Então, por conta dessa punição, desse pecado inicial, você teria justamente a escravização como uma forma de pagamento como um castigo dessa punição inicial. Então, você tem aí o quê? Uma justificativa teológica, né, para uma escravização dos africanos negros, diferentemente dos indígenas, enquanto o debate em relação aos indígenas girava em torno também, né, da libertação ou da escravização, mas, enfim, a liberdade, a questão da liberdade, né, a partir da perspectiva dos jesuítas, né, dos indígenas, era uma questão, né, enfim, importante e relevante.
Bom, eu já estou me encaminhando aqui para o final, não quero tirar muito tempo, né? Então, aí a gente pode pensar alguns exemplos, né, de relação entre língua e raça. Então, por exemplo, como a proficiência linguística no contexto colonial operou como um elemento de classificação racial. E aí eu trago esses três termos, os boçais, ladinos e crioulos. Quem eram os boçais? Africanos recém-chegados ao Brasil e que desconheciam o português. Ladinos, aqueles que entendiam português e conheciam os costumes locais. E crioulos, os escravos nascidos ou escravizados nascidos no Brasil, né, enfim, e que falavam, né, português. Então, nesse contexto, o português é visto como um signo de civilização. E os ladinos, por exemplo, eles conquistariam algum status diferenciado nesse sistema da escravização por saberem português. Mas é interessante a gente perceber como saber português, após, digamos assim, a proibição do tráfico de escravizados em 1831, poderia ser utilizado como um critério, né, para atestar a ocorrência de tráfico ilegal, ou não saber português, né? Então, após 1831, os africanos que não soubessem português, isso seria uma prova de que eles teriam recentemente chegado ao Brasil. Logo, né, seriam fruto de um tráfico ilegal. Então, só para a gente jogar com o conceito de proficiência, como ele é subvertido, né, num outro contexto, né? Saber ou não a língua portuguesa pode ser um marcador social, um marcador de civilização, de ascensão social no contexto colonial, mas também pode ser um signo, né? Não saber português pode ser um signo de proteção após a proibição da escravização. Bom, hoje a sociolinguística do português brasileiro se organiza de maneira geral dessa forma, né? A gente tem o português popular brasileiro, português afro-brasileiro, falares regionais, falares urbanos não padrão e os falares urbanos cultos. É claro que essa configuração, ela também é racializada quando a gente tenta compreender o que é o português popular brasileiro. Então, aqui é uma referência do português chamado afro-brasileiro, uma categoria muito recente no Brasil, para demarcar aquele português falado por descendentes, né, afrodescendentes, que vivem, né, no contexto dos quilombos, das comunidades rurais, né, quilombolas ou dos quilombos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Então, é importante aqui, na perspectiva crítica que a gente busca, compreender a perspectiva local. Isso significa o quê? Que os africanos, no contexto da escravização, reinventaram o significado de comunidade como estratégia de resistência, né? Não houve submissão, não houve silenciamento, não houve, né, apagamento, né? Houve resistência, houve estratégias, né, de construção de modos possíveis de vida, e nesse contexto a língua desempenhou um papel importante, né, na construção de comunicação e na construção de elos e redes, né, de cooperação, de ajuda e de solidariedade mútua. Então, a gente traz aqui o exemplo justamente do quilombo. O que são quilombos? São esses assentamentos, geralmente rurais, relacionados a uma forma de organização política e social da experiência negra no Brasil. Eles estão historicamente conectados com a história colonial. No Brasil, há mais de 3.000 comunidades que são consideradas, né, remanescentes de quilombo. Tudo bem, Juliana? Sim, professora. Eu acho que eu vou fazer com você de ler depois as perguntas. Você está falando claro, devagar. Tá. Pelo que eu Então estou entendendo, o pessoal tá entendendo. tá acompanhando. Tá. Então, Qualquer coisa me diga. tudo bem. Então, gente, o quilombo se tornou uma forma de organização social, uma categoria étnica e uma categoria jurídica. E a gente pode pensar também, né, que os elos sociais, os elos
né, entre os sujeitos também foram construídos, né, por modos de usar a linguagem, por práticas de linguagem, né, pela comunicação. Esses são são os quilombos no Brasil, segundo o levantamento atual, né, recente, né, 2020, os dados, que marcam justamente, né, uma história, né, aí de resistência, de luta, de sobrevivência, né? Algumas comunidades quilombolas, imagens, né, de mulheres trabalhando, né, e co-construindo, né, uma vida compartilhada, uma vida comum, através também do uso da linguagem, né? E dos cantos e das narrativas e de uma tradição oral. Então, a gente tem aqui modos históricos, né, de construção dessa resistência, discursos e narrativas, e modos de atuação na cena pública, na cena política, né, em que a linguagem é utilizada, a língua portuguesa é utilizada, né, como lugar de construção e de visibilidade, né, de uma história e de uma identidade negra. E a questão territorial se torna uma questão muito importante e muito central nessas demandas. E aqui eu trago, então, brevemente, né, a proposta de Abdias do Nascimento, que foi um intelectual, um político negro, né, teve uma história muito importante, né, na história do Brasil, aí, na história política, sociológica do Brasil, e também no interior da história dos movimentos negros brasileiros. Então, se a gente toma a tese dele, né, que o Abdias do Nascimento propõe do quilombismo, como referência política, epistemológica e teórica, né, para pensar esses modos sociais de compartilhamento do comum, de resistência e de uso da linguagem para subversão, né, e para sobrevivência, né, e trazer, né, essas questões para a dimensão das políticas linguísticas, a gente pode, então, pensar uma série de elementos aí, né? Por exemplo, questionar o autoritarismo histórico nas suas diversas modalidades, inclusive linguística. Problematizar as epistemologias racializadas, que têm sido usadas para enquadrar as línguas banto como uma família linguística, por exemplo, construída pela linguística comparada do século XIX. Atenção às políticas a serem adotadas, evitar a reprodução de ideologias de harmonização linguística, como a ideia de que o português brasileiro seria produto de um contato harmonioso entre as línguas africanas e o português europeu. Enfim, aqui eu trago algumas referências, né, onde a gente desenvolve, né, essa abordagem, né? Compreender que a linguagem é produto de um processo aberto e indeterminado. Ampliar os significados nesse contexto de terra, considerando não apenas o direito de adquirir a terra geográfica, mas também formas simbólicas de territorialização, como a ideia de linguagem como lugar de moradia e de pertencimento. Ampliar a concepção de linguagem em um contexto educacional em que a tradição oral e outras práticas linguísticas possam ser seriamente consideradas. Então, o que a gente tem aqui é justamente nesse processo histórico de tomada da palavra, de uso da palavra em primeira pessoa, né, diante de um processo político de colonização e escravização que operou justamente pela objetificação dos corpos e pela negação da palavra a esses sujeitos, né? Se a escravização objetifica, isso significa que ela silencia, que ela rouba a palavra, que ela rouba a linguagem, que ela rouba a dimensão humana e subjetiva. Então, o que a gente tem nesse processo histórico de resistência dos povos indígenas e povos negros no Brasil é um processo de retomada da palavra, né? Um processo de constituição de si como um sujeito que enuncia em primeira pessoa na cena pública, né? E, ao fazer isso, né, expõe seu corpo, expõe a sua história, né? E se expõe não individualmente, mas se expõe coletivamente, né? E essa história dessa coletividade como uma história também de luta e de resistência, né? E é isso, enfim, que reverbera aí, né, nessa política, não só no Brasil, mas latino-americana, dos povos originários, né, das comunidades negras, né, das comunidades rurais, né, por um espaço de uso da palavra em primeira pessoa, né, e de
se tornar visível, se tornar visto, né? Então, por fim, a gente se volta aqui, né, para um conceito de língua que esteja muito mais sensível aí a uma concepção plural de língua no contexto colonial, pelo que tem sido chamado de multilinguismos do Sul, né, levando em conta o quê? A perspectiva de sujeitos historicamente marginalizados ou excluídos pelas vias coloniais ou por outros mecanismos de exclusão, sobre as suas atividades comunicativas complexas. Ou seja, se trata de expandir o nosso olhar teórico sobre, né, o processo de produção de sentidos e de linguagem no contexto colonial, né, a partir de uma orientação engajada com perspectivas do Sul global. Então, os conceitos do Sul global de língua são produtos de práticas históricas e interligam diversos elementos, como experiências individuais e coletivas, e processos complexos de construção de significados e interpretações. Então, os multilinguismos do Sul contribuem para a análise de narrativas coloniais, e essa perspectiva lança insights sobre significados que foram historicamente silenciados sobre o que conta como língua. Então, é um projeto de profanação da linguística missionária. E a nossa conclusão, né, concluo, né, sugerindo, juntamente com os meus colegas, meus parceiros de trabalho aqui, né, então eu trago essa referência de um texto que escrevemos coletivamente, concluímos sugerindo uma ampliação do horizonte de nossa conceituação de políticas linguísticas, integrando perspectivas do Sul e decoloniais, que chamam a atenção para as práticas linguísticas reais, de pessoas reais, na vida real. O objetivo é tensionar a visão de língua para além da norma das línguas nomeadas, impostas e controladas pelos colonialistas, e agora propagadas pelos regimes pós-coloniais. Então, é muito trabalho que a gente tem pela frente, e é preciso que a gente aprenda, né, junto com a história de resistência dos povos, né, indígenas e dos sujeitos africanos escravizados, né, na América Latina, que a gente aprenda a atuar coletivamente, resistir coletivamente, utilizando a linguagem aí como um elemento forte de resistência, sem abrir mão, né, do nosso direito de uso da linguagem na cena pública, na cena política, né? Enfim, então, essa minha fala não é uma fala, é uma fala que, né, fruto de um trabalho coletivo, né, esse trabalho coletivo se vincula ao nosso grupo de pesquisas, né, em políticas linguísticas, com pesquisadores aqui do Brasil, mas também alguns colegas africanos. Eu deixo aqui o site, né, para quem se interessar por outros trabalhos também, que são feitos pelo grupo. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês, agradeço Juliana, Liliana, cumprimento também Professora, a professora Elvira, desculpa. e vamos adiante na nossa luta, né? Tem umas perguntas aqui no chat. A senhora me ouve? Ouço sim, Juliana. A Janete Salvador, ela pergunta assim, doutora Severo, as instituições superiores do Brasil, que estão tão preparadas no tema da diversidade linguística e do racismo, como elas dão conta, né, como elas lidam com o tema da inclusão nesse sentido? Janete, obrigada pela pergunta. De fato, né, quando a gente pensa em universidades no Brasil, penso que você está fazendo referência às universidades públicas, né? Então, as universidades públicas no Brasil, de forma geral, elas estão comprometidas, né, ou deveriam estar com as políticas de ações afirmativas, né, desde o início dos anos 2000 no Brasil. Se elas estão preparadas para lidar com a diversidade e o racismo, não. Elas estão se preparando, elas estão se constituindo. Assim como essa é a minha leitura, viu, Janete? Assim como as outras instituições, as universidades também, né, inscrevem esse racismo institucional, reproduzem esse racismo estrutural. Basta a gente olhar os nossos colegas, quantos colegas indígenas nós temos, quantos colegas negros e pretos nós temos, pouquíssimos, e ainda hoje, né, mesmo a gente tendo uma lei 10.639 de 2003, que obriga ao ensino, né, de cultura afro-brasileira nas escolas, ainda hoje, 20 anos depois praticamente, né, ano que vem a gente vai ter 20 anos dessa lei,
Ainda hoje a gente vê cursos de licenciatura que não abordam, não se comprometem com essa abordagem, né? Especialmente cursos de letras. Eu vou falar pelos cursos de letras, né? Que pouco falam ou que pouco mencionam a história do português brasileiro, essa história que a gente falou brevemente aqui, né? A história das heranças africanas, das línguas africanas, e as heranças indígenas, as línguas indígenas na construção discursiva de um imaginário linguístico brasileiro. Então, elas não estão preparadas, porque as pessoas não estão preparadas, né? Mas essa é a luta, eu vejo assim, né? A luta forte dos nossos colegas negros, intelectuais, que levam essa bandeira, né? Mas é preciso que os brancos, as pessoas brancas, se envolvam com essa luta, né? Não deixem, que a gente não deixe as nossas colegas negras expostas falando sozinhas, né? Novamente, de novo, e que a gente se envolva com essa briga, né? Com essa briga que é uma briga histórica, né? É uma briga que vale a pena, né? Pela qual vale a pena brigar, né? Esse movimento antirracista. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista e tensionar e problematizar, né, essas universidades brancas, né, a branquitude que ainda caracteriza as nossas universidades públicas brasileiras. Felizmente, né, a gente vê pelo menos uma presença em torno de 50%, aí as estatísticas mostram, né, de estudantes, né, negros, né, pretos e pardos já na constituição das universidades, pelo menos em relação ao corpo discente, mas é preciso que, né, essa representatividade apareça também no corpo docente, entre os servidores, enfim. Então, não sei se eu te ajudei, né, mas a inclusão, é minha leitura, né, que o processo de inclusão nas universidades passa também por um processo da universidade, né, revisar o seu papel político, né, de ela se comprometer com uma política que não continue sendo excludente, né, enfim, isso passa pela nossa atuação no dia a dia, né, a gente com os nossos colegas, eu não sei como, né, nas universidades aqui, né, no Chile, enfim, em outros contextos tem essa pauta, eu sei que é uma pauta também muito cara aí quando a gente vê a luta, né, no contexto do Chile, mas no Brasil, felizmente a gente está andando. Que bom, vamos, né, mas é preciso muito mais ainda, né? Obrigada, Janete, pela pergunta. No chat tiveram muitas contribuições, professora, o pessoal gostou muito, elogiou bastante. O Gustavo Oliveira traz uma provocação: língua, Estado, religião, poder, por quê, por quem, para quem? E tem uma pergunta da Milagros. Ela diz: doutora Severo, graças, obrigada. Como se entende, né, como se atende a condição humana dos indígenas no Brasil hoje em dia? Bom, a gente sabe que hoje em dia, né, os povos indígenas no Brasil são perseguidos, né? Eles são alvo de uma política nacional, uma política governamental genocida, explicitamente genocida, anti-indígena, né? Anti a vida indígena. Então, os povos indígenas hoje no Brasil, né, realmente são vítimas dessa política autoritária, dessa política que nega a vida, né, dessa política que nega o direito, né, à diferença, à diversidade. Mas, ao mesmo tempo, né, os povos indígenas, como sempre, né, como a história mostra, né, têm resistido, têm lutado fortemente, bravamente. Eu trago o exemplo aqui da década das línguas indígenas, né, o comprometimento de pesquisadoras indígenas brasileiras com o movimento da década das línguas indígenas da Unesco, né, que vai de 2022 a 2032, e do que tem sido chamado aqui no Brasil de levante das línguas indígenas. Então, para quem se interessa por essa pauta, é uma pauta que tem trazido, né, com muita força o protagonismo das pesquisadoras indígenas na construção das políticas linguísticas e da política de visibilidade das línguas indígenas. Um exemplo que eu mencionei, né, no início da fala é a exposição sobre a diversidade de línguas indígenas no Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, e se vocês acessarem na internet, acho que conseguem ter algumas informações, né? E a coordenadora latino-americana, né, da década
é uma pesquisadora indígena brasileira, Altaci Rubim, que é docente na Universidade de Brasília. Então, aí os laços possíveis também, né? Entre essas pesquisadoras indígenas brasileiras e latino-americanas.